Então coloca no telão para nós aí, pode abrir na sua Bíblia, 2 aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 10, perdão, capítulo 5, versículo de número 10. 2 aos Coríntios 5, 10. Vamos lá. Olha o que Paulo diz: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que lhe corresponda, segundo o que praticou por meio do corpo, aqui diz tudo, né? Bem ou mal. Pastor Fabrício, vamos trabalhar para Jesus. Então quero deixar aqui 3 perguntas de uma só vez. Que evento é esse? O tribunal de Cristo. Quem somos nós que vamos passar por ele? E o que vamos ser julgados nesse tribunal? Fique à vontade. Amém. Amém, pastor Antônio. Bom, é importante nós sabermos que nós temos diante de nós pelo menos 3 julgamentos futuros. O primeiro é o tribunal de Cristo. Depois nós teremos o julgamento das nações na segunda vinda de Cristo, onde ele vai reunir todas as nações na sua presença, vai separar o bode das ovelhas. Que é no Vale do Armagedon. No Vale do Armagedon. Aí aquelas nações que ajudaram a igreja, as nações que ajudaram Israel, serão convidadas para entrar no reino. Vinde benditos do meu Pai. Nem eles vão saber por quê. Eles vão perguntar: mas o que nós fizemos? Aí ele vai dizer: quando tive fome, desse de comer, sede de beber, estive doente, fosse me visitar, estive preso, estive nu. E aí eles disseram assim: bom, mas quando foi que nós fizemos isso? Aí ele diz: quando fizestes a um dos meus irmãozinhos, ou dos meus pequeninos. Está se referindo aos seus. Aí depois nós teremos o juízo final, que é o último julgamento. O julgamento que nós estamos trabalhando hoje, conforme o pastor Antônio disse, é o tribunal de Cristo. Esse tribunal é o julgamento dos salvos, para os salvos. E a palavra tribunal aqui não traz a ideia de um julgamento necessariamente, literalmente. Traz a ideia, o nome no original, no grego, é bema. O que é bema? Bema é uma plataforma. Bema é no lugar que nós estamos aqui agora. É como se fosse um altar. Uma plataforma que tem as escadarias, na ideia de premiação. Exemplo, nas Olimpíadas tem os juízes que vão examinar lá o atleta para saber quem foi que tirou em primeiro lugar, em segundo lugar, terceiro lugar. Então, essa plataforma onde aqueles juízes vão premiar os atletas que tirarem primeiro, segundo, terceiro, vai haver o ranking. Então a ideia de bema não é de um tribunal de julgamento para condenação, mas é a ideia, pastor Antônio e igreja amada, de um tribunal para recompensas, para galardões, premiação. Então quem é que vai ficar em primeiro lugar? Quem é que vai ficar em segundo lugar? Quem é que vai ficar em terceiro lugar? Então ali vai ser determinado, Cristo vai julgar cada um segundo as suas obras, conforme 2 Coríntios capítulo 5, 10, que o pastor leu, segundo as obras que nós fizemos por meio do corpo, aqui na terra, como nós agimos e reagimos. E todos estes que vão passar por este tribunal, por este bema, está incluído Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi, Débora, Ruth, Noemi, Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, Pedro, Tiago, Paulo. Competir com esses caras não vai ser fácil. Os apóstolos mesmo, Jesus já disse para eles, né, que eles julgariam, eles já assentariam em tronos, eles já ganharam esse direito. Eu me lembro até quando a mãe de João e de Tiago pediu para que ele pudesse estar uma à direita, outra à esquerda. Aí Jesus disse: mas vocês vão beber do cálice que eu vou beber? Ou seja,
vocês vão morrer da mesma morte que eu vou morrer? Se vocês morrerem, aí eles mudaram de assunto, né? Aí mudaram de assunto. No final acabaram morrendo da mesma morte, acabaram morrendo por martírio. E o martírio dá uma recompensa, dá um galardão. Então quando Jesus Cristo diz, juntai tesouro nos céus, Ele está dizendo que o banco, o depósito, esse baú do tesouro está nos céus. A gente faz a obra aqui na terra e junta o tesouro nos céus, lá que é guardado. Por quê? A traça e a ferrugem não vão corroer. Então lá está bem guardado o nosso tesouro. O apóstolo Paulo fala assim, eu sei em quem tenho crido e sei que Ele tem guardado o meu tesouro até o dia de Cristo, que é a segunda vinda, porque você vai usar esse tesouro aqui na terra, na segunda vinda. Quando o Lázaro foi para ser ressuscitado, a irmã dele disse assim, eu sei que ele há de ressuscitar no último dia. Aí Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus agora. Ela entendia, ela sabia que no último dia haveria a ressurreição dos mortos e que Lázaro voltaria a viver para poder entrar nesse reino milenar, nesse reino de Cristo. Então quer dizer, tudo que eu faço pela obra, um pano que eu passo no chão, uma alma que eu ganho, tudo que eu coopero pelo reino, meu dízimo, minha oferta que é sacrificado no altar, tem uma recompensa no céu. Tudo, um papel de balinha, qualquer coisa que você fizer. Porque é interessante, o que eu vou falar é muito interessante, é engraçado, é simples, mas não é simplista. Imagine só, tem um papel de bala no chão da igreja, e você passou e você não catou. E veio naquele dia uma visitante que vai aceitar Jesus, e ela está grávida. O bebê dela será uma criança que, quando crescer, o presidente da nossa nação, e que vai fazer o bem para o Brasil, vai construir hospitais, e porque ele vai construir hospitais, muita gente vai deixar de morrer. Mas porque você não catou aquele papel de bala, aquela mulher grávida pisou, escorregou e perdeu o bebê dentro da igreja. Então você não vai ser julgado só pelo que você faz, você também será julgado pelas obras mortas. O que são obras mortas? O que você deixou de fazer. Então, aquela oração que você não fez, aquele culto que você não foi. E o interessante, pastor Antônio, que o culto que a gente não vai, parece que é o melhor de todos, né? Porque todo mundo fica falando, já percebeu isso? Não, você não foi no culto, foi o melhor que teve. É a mesma coisa que passou Tomé. Teve um culto que ele não foi e Jesus apareceu. Foram falar para ele e ele disse assim, eu só acredito vendo. Aí no outro culto que ele foi, Jesus veio de novo e mostrou para ele que ele estava. Então Jesus sempre vai nesse culto que a gente não vai. Então, quer dizer, quando você deixa de fazer, também você está fazendo obras mortas, obras que eram para existir e deixaram de existir. Então quer dizer que o tribunal de Cristo só vai apresentar diante desse tribunal aqueles que morreram em Cristo, que irão ressuscitar na volta de Cristo, e aqueles que serão arrebatados, os vencedores. Os vencedores. No arrebatamento, que é o harpazô, que é quando nós vamos encontrar com Cristo nas alturas, ele não vai pisar aqui na terra, ele vem para buscar a sua noiva. Aí você vai ter que entender a linguagem do casamento principalmente judeu. No livro que eu tenho a respeito do Tribunal de Cristo, eu tenho ele em e-book também, dá para você ler no seu celular, no seu tablet. Eu explico exatamente como funciona isso. Pode perceber, exemplo, que o primeiro milagre de Cristo foi aonde? Nas bodas, no casamento. Maria chega até ele e diz assim, acabou o vinho, e ele disse o que para ela? Ainda não é chegada a minha hora. O que eu tenho contigo, mulher? Eu não tenho nada com você. Você ainda é do Antigo Testamento. A minha noiva e o meu casamento ainda não chegou. Era isso que ele está tentando dizer. Que não era a hora de ele fazer milagres, não era isso. Ele está dizendo assim, ainda não é o meu casamento para você poder exigir isso de mim. Vai exigir isso do noivo daí. Mas tá bom, vou fazer o milagre esse mesmo. Então ele está dizendo que na linguagem do casamento, para que o noivo
possa se casar com a noiva, ele primeiro precisa passar uma revista. Por quê? Porque ele vai dar para ela presentes. O noivo muitas vezes nem via a noiva. Exemplo, se você ficasse noivo na época de Cristo, o seu casamento era muitas vezes arranjado pelo pai, e você nem conhecia a noiva. Esse arranjamento poderia ter sido na infância, ou às vezes quando você já estava com 18 anos, 12 anos, não importa. Muitos noivos só viam as suas noivas no dia do casamento, mas também havia o caso de noivos que viam as suas noivas uma vez, uma só vez, no dia do combinado, no dia do noivado. Ó, ela vai ser sua esposa, você vai ser esposo dele, ok? Ok. Então o que você tem que fazer? Você tem que pagar o dote, você tem que pagar o preço pela noiva. Então o noivo vem, paga o preço pela noiva, a noiva então, ela recebe esse preço, esse presente, que nós chamamos de dons. É por isso que diz assim, ó, quem desceu, só quem desceu pode subir de novo. E quando ele desceu, ele subiu levando o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aí fala que deu uns para apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas. Essa palavra dons ali necessariamente não é graça. A palavra ali não é caris, a palavra ali é doma. E o que é doma? Doma é presente. Ele está dizendo assim, que Jesus, antes de subir, ele presenteou a noiva. Ele deu para a noiva apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres. Mas a igreja ela foi presenteada como noiva de diversas formas. Exemplo, o Espírito Santo também presenteou a noiva com os dons espirituais. Bom, tá muito bom. Só que a gente entrou nas bodas do Cordeiro. Isso. Não vamos entrar aí ainda. Vamos ficar no tribunal de Cristo. Mas eu vou falar para o senhor por que é importante. Porque as pessoas não usam isso, enterram os talentos e não tem obras. Então não tem, no tribunal elas vão chegar de mãos vazias. Vamos chegar de mãos vazias. Vamos falar das obras então. Sim. Do fêmur, da palha, tal, que vai ser provado, vai ser do provado. ouro, do bronze. O que vai acontecer? Todos nós recebemos talentos, todos nós recebemos o presente, porque nós somos a noiva. O que nós fazemos com esses talentos é que vai determinar os nossos galardões, as nossas recompensas. Ou seja, todo mundo aqui, com absoluta certeza, tem dons e ministérios. Qualquer pessoa aqui, eu não tenho dúvidas disso. Você pode ter, eu não tenho. Todos nós temos presentes, dons e ministérios. O que você faz com isso pode ser ouro, prata, pedra preciosa, que são tipos de obras, ou madeira, feno e palha, que são outros tipos de obras, são qualidades de obras, são obras que você faz e que você vai apresentar nelas qualidades. Essas qualidades que você apresenta, nós vamos ter que colocar no telão, não sei se vai estar no telão ali a imagem. Esse tipo de obra vai mostrar a qualidade do seu trabalho enquanto noiva. Exemplo, ouro. O ouro, ele simboliza divindade, realeza, pureza. Expressa o quê? Justiça. Esse ouro, ele expressa também o quê? As ruas da Nova Jerusalém. Por quê, pastor Antônio? As ruas da Nova Jerusalém o quê? São de ouro. Então, olha só, a obra de ouro é aquela obra que quando for provada pelo fogo, ela vai ser purificada, ela não vai ser destruída. Veja bem, ela não perece. As três primeiras, ouro, prata e pedra preciosa, você pode jogar no fogo, ela pode derreter, ela sai mais purificada. Madeira, feno e palha. O que acontece, igreja, se você colocar madeira, feno e palha dentro do fogo? É destruída, vai perecer. Aí o apóstolo Paulo vai lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 10, ele começa a apresentar para a gente os tipos de obras, como é que as pessoas dentro da casa vão fazer a obra. Ele diz assim, que o fundamento é Cristo, e que é possível construir em cima desse fundamento, em cima dessa estrutura inicial, que nós chamamos de alicerce. Ninguém pode remover, é Cristo, mas os tijolos que são colocados em cima, os apóstolos foram os primeiros a colocarem.
E depois, os que vierem depois dos apóstolos também vão poder assentar os seus tijolos. Se você chegar lá com um cimento e com um tijolo porcaria que não funciona, e aí é madeira, feno e palha. Se você vem com uma obra de qualidade, e você sabe quando alguém vai construir uma casa, uma edificação com qualidade e sem qualidade. Porque lá no Rio de Janeiro teve aquele prédio que caiu, foram descobrir que pegaram areia do mar para poder construir, caiu todo o prédio, né? Então olha só, o que ele está dizendo, que o tipo, a qualidade de obra que nós fazemos, ela vai determinar também os nossos galardões. O ouro é uma pureza, é uma qualidade, é para a glória de Deus. A pessoa que faz a obra, por exemplo, de madeira, ela está buscando a sua própria glória. Ela faz uma obra que ela não está visando a glória de Deus, mas ela está visando a sua própria glória. Então quer dizer, eu vou pregar o evangelho, eu quero fazer para minha glória, eu posso também, eu também consigo. Às vezes se torna até uma afronta, né? Para provar que ele também tem um chamado. Ou ela, né? Ou ela, é o caso de Ana. Ana. Na verdade é uma obra que está pregando o evangelho, vai ter almas salvas, mas a glória não é para Deus. Ele está querendo afrontar, tipo, eu também consigo. É o eu. Se torna uma palha. É o caso da Ana, porque quando Ana estava sendo afrontada por Penina, Ana queria um filho de Eucana, para poder mostrar para Penina que ela também poderia ser mãe. E ela ia ao templo para orar, toda vez ela subia ao templo para orar e Deus não respondia. Até o dia que ela decidiu parar de querer ter um filho para competir com Penina. Ela decidiu ter um filho para dar para Deus, para a glória de Deus. Quando ela disse assim, se o Senhor me dá um filho, eu te dou de volta, Deus respondeu, porque ali era para a glória de Deus. Inclusive pregar aqui na igreja é uma responsabilidade muito grande. Quando eu venho pregar, eu vou confessar uma coisa para vocês, vou revelar uma coisa para vocês. Eu venho com tanto temor, culto de quarta-feira, por mais simples que seja, mensagem de 10 minutos, eu venho com tanto temor e venho dizendo, Pai, o que eu vou ministrar, que seja para a glória do Teu nome e para a edificação da noiva de Cristo. É verdade. Pastor, quer dizer, estou jogando essa obra para se tornar ouro, né? Porque não tem glória. Nenhum pastor sério deixa de pregar o que o senhor está pregando. Todos os pastores que são sérios, eles têm a autoridade para poder trazer uma mensagem como essa no altar. Porque quando o senhor disse para mim que estava pregando esse tipo de mensagem, eu disse, um falso pastor jamais faria isso, porque esse tipo de mensagem abre os olhos do povo. Um falso pastor jamais pregaria uma mensagem ou deixaria pregar uma mensagem dessa na igreja dele. Ele não tem interesse. Para que vai abrir os olhos do povo? Para que alertar o povo a respeito do futuro? Não, que é isso, vem aqui, deixa seu dízimo e vai embora. Não, só um pastor sério, só um homem de Deus, só alguém que está preocupado com as vidas, com as almas, é que faz o trabalho que o pastor Antônio está fazendo aqui. Você pode ter absoluta certeza. Pode ter absoluta certeza. Então, o tempo está contra a gente. Então, as obras serão provadas pelo fogo. Isso no tribunal de Cristo, correto? Isso, correto. Ele já começa sendo provada na terra, aqui, e aí ela vai ser aprovada, ela está sendo provada na terra, mas ela será aprovada ou reprovada lá. Ela é provada aqui, ou seja, vai passar pela prova. E através dessas obras aprovadas é que recebemos as patentes. As patentes. Porque, bom, se madeira é glória humana, por isso que ela era revestida de acácia, quer dizer, a arca da aliança era feita de acácia revestida de ouro. É o homem e Deus. Deus é o ouro, a acácia é o homem. Então, se madeira é glória humana, é quando eu faço algo para me aparecer, eu prego para me aparecer, eu canto para me aparecer, é para minha glória, então quer dizer, vai ser queimada. Se nós temos o feno, que representa o quê? Feno é capim, feno é... Por isso que o ouro esconde a madeira, né? Por isso que o ouro esconde a madeira, para poder dizer que a glória é de Deus, é de Deus. A gente se humilha, porque nós sabemos que nós estamos aqui no altar,
E nós não somos melhor que ninguém ali. Esse aqui é a graça de Deus. Se você olhar para a vida do pastor, ele é uma pessoa como você. Precisa comer, beber, precisa pagar energia e água. Só que a unção que está na vida dele, a autoridade que Deus destinou na vida do pastor é que você tem que reconhecer. Por que que as pessoas olham para o pastor e muitas vezes criticam? Porque elas estão olhando a humanidade, a madeira. Eles não estão olhando o ouro, a glória de Deus. Então, é por isso que o apóstolo Paulo fala assim, ó, que nós sejamos reconhecidos no meio de vós pela glória de Deus na nossa vida. Estou preocupado só com o tempo. Tá, tudo bem. Então quer dizer que muitos serão salvos pela obra de Cristo. Isso. Mas não cumpriram a obra do corpo. Ótimo. Vamos entrar um pouquinho na hipergraça? Ótimo, ótimo. Então emenda aí a hipergraça, Ok. deixar para você falar com a obra de Cristo no Calvário e a obra de cada um de nós no corpo. Ok. Muito cuidado com a hipergraça. O que é hipergraça? É aquela mensagem que você tem visto na internet: tudo é graça, tudo é graça, tudo é graça. Ninguém é maluco de negar a graça. Em primeiro lugar, nós sabemos que nós somos salvos pela graça. Isso vem pela fé, não vem de vós, é dom de Deus. Mas as pessoas esquecem de ler o próximo versículo, que nós somos salvos pela graça para as boas obras que foram preparadas de antemão pelo Senhor, para as boas obras, para com a finalidade. Então olha só, a hipergraça diz assim: você é salvo pela graça. Quando Cristo terminou a obra dele na cruz, a sua também terminou, acabou, você não precisa fazer mais nada, tudo foi levado lá na cruz. Isso é conversa fiada, isso não vem de Deus, isso é antibíblico, é anticristo. Jesus disse assim: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores do que eu fiz. Então a sua obra não terminou quando a de Cristo terminou, a sua apenas começou. Nós temos que ir de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eles pregam a primeira parte da mensagem: vinde a mim cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eles se esquecem da segunda parte, que diz o quê? Quem quiser me seguir, negue-se a si É uma igreja individual. Ela não está no corpo, porque não precisa de pastor, não precisa de igreja. Exato. Não tem altar para consagrar dias de afeto. Continue. Exatamente. E quando a gente entrar na parte das coroas, a gente já pode emendar também as coroas. Eu vou trabalhar isso muito bem, porque as coroas, elas vão exemplificar exatamente como é que muitas pessoas têm perdido o reino. A hipergraça tem roubado o reino de muita gente. Tem muita gente que vai chegar no dia do tribunal de Cristo, nas bodas do Cordeiro, com as mãos vazias, pobres, sem riquezas nos céus, sem tesouros nos céus. Por quê, pastor? Porque existem algumas exigências que Jesus deixou para nós, são mandamentos, e ele disse assim: os meus mandamentos não são penosos. Quando Deus dá um mandamento para a gente, coloque isso no seu coração: de nenhuma forma ele está querendo maltratar você. Todo mandamento de Deus tem uma promessa por trás dela. Todo mandamento. Pode ser que você não alcance todas as promessas, mas você tem condições de alcançar todos os mandamentos. Bom, olha só, promessas que Deus dá para você através dos mandamentos, se você não alcançar nessa era, nessa vida, você alcança na vindoura, ou seja, no tribunal de Cristo. Abraão, ele herdou a terra prometida? Não. Mas o que aconteceu com ele? Ele estava de olho aonde? Em uma Jerusalém celestial, uma cidade construída não por mãos humanas, onde o arquiteto é Deus. Então ele sabe que nenhum dos heróis da fé conseguiram receber todas as promessas, todas. Alguns da sua geração receberam, mas eles estiveram sempre certos de que haveria um tempo em que eles voltariam para a terra. Olha só, diz assim, que José considerou o vitupério de Cristo. Isso está escrito em Hebreus. Me diz, como é que José sabia sobre Jesus? Ele falou que ele não desistiu, que ele não ficou rancoroso, que ele não ficou com ódio da família dele, que ele não rejeitou todo mundo, porque ele considerou o sacrifício de Cristo. Está lá em Hebreus. Abraão, ele viu a nova Jerusalém, está escrito lá. Como é que você diz assim: sai da tua tenda, ó filho meu, e conta as estrelas, e isso lhe foi imputado por justiça? Me diz uma coisa: isso por acaso é coisa difícil? Isso é obra
Abraão ganhou galardão. Na verdade, esta é uma obra dos frutos do Espírito. Do Espírito. Pastor Antônio, Abraão... Amar, perdoar. Exato, mas olha só, Abraão ganhou galardão, o direito de sentar na mesa com Jesus, o direito de ser chamado pai da fé, é o pai das 3 maiores religiões, porque Deus disse assim: sai da sua tenda, ó filho meu, olha para os céus e conta as estrelas se é que podes. E diz assim o texto: e isso lhe foi imputado por justiça. Gente, o que tem de difícil nisso? Fale para mim, a sua vida é mais difícil que de Abraão, não é? Porque sair da tenda para contar a estrela é difícil? Não é. Então por que isso lhe foi imputado por justiça? Porque isso é que fez ele garantir esses galardões para quando ele pudesse chegar no tribunal, não chegar lá de mãos vazias. Porque você vai perceber que no próximo versículo fala que o sol estava muito quente, ele ficou com dor de cabeça e ele foi dormir um pouco. Ou seja, quando Deus chamou ele para contar as estrelas, não estava escuro, estava de dia. Estava de dia. Não tinha nem estrela para contar. Não tinha estrela para contar, mas ele creu. Isso lhe foi imputado por justiça, está lá no texto, é só você ler. Então olha só, ele creu em algo que ele não viu. Então quer dizer, crer em algo que não viu, bem-aventurados são aqueles que viram e creram, mas mais bem-aventurados são os que não viram e creram. Então preste atenção, olha só o que eu estou dizendo para vocês. Parece utopia, parece brincadeira, mas não é bíblico e vai acontecer. A Bíblia está dizendo que as suas obras não têm poder para te salvar. Você é salvo pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Quem pode dizer amém por isso? Amém? Amém. Mas ela está dizendo que você vai ser julgado pelas suas obras. Está dizendo que você vai ser recompensado pelas suas obras. Em que sentido? No sentido de galardão, de patente. Tenta pegar a linguagem militar. Já viu aquele general que é cheio de estrelas assim, etc? Então vai ser desse jeito. Você vai chegar lá e vai ver Paulo, ele vai estar cheio de estrelas assim, ó. Porque nós não vamos passear nas nuvens com Cristo, nós vamos reinar com Cristo. Exatamente. E detalhe, o que vai acontecer? Quando a gente começar a entender o poder disso, de reinar com Cristo, que nós temos que tirar da nossa cabeça aquela ideia miserável de tipo assim, ó, eu quero ir para o céu nem que for para ser o lixeiro, nem que for para ficar lá no cantinho. Para com isso, isso não é de Deus. Jesus não ensinou. Lembra do camarada que enterrou o talento? O que aconteceu com ele? Servo mau. Você deveria pelo menos ter deixado que os banqueiros rendessem os juros. Então até o que você não tem vai ser tirado. Isso é o que? Dívida. Até o que você não tem é tirado, significa que você está no débito. E aí na justiça do reino, como funciona a justiça do reino? Quem mais tem, mais é dado. Essa ideia de igualdade não existe. Essa ideia de comunismo é antibíblica. Por isso que o comunismo não gosta da Bíblia, não gosta de Cristo. É uma política, uma forma de governo contra o governo de Deus. Sai dessa, povo meu, sai da Babilônia. Qual que é a política do reino? Quem mais tem, mais é dado. É justiça. Aquele que semeia pouco, pouco colherá. Aquele que semeia com fartura, com abundância colherá. É justiça. Todos receberam talentos. Por mais que um recebeu 1, o outro recebeu 2, o outro recebeu 5, não importa, todos receberam conforme a sua capacidade. Jesus não ia dar 5 talentos para o rapaz que só podia ter 1, a capacidade dele era de 1. Esse copo tem uma capacidade, ele recebe aqui 300 ml de água. Agora a jarra, ela pode receber 1 litro. Jesus vai dar água conforme a sua capacidade. Exatamente. Agora, qual que é a grande vantagem sua em relação a esse copo? Esse copo não cresce, você cresce. Se você quiser aumentar a sua capacidade, você pode. E eu vou dizer para você, se você crescer o máximo que você pode crescer e não caber mais, Jesus vai fazer você transbordar. Pastor Fabrício, pode aplaudir que é para Jesus. Até isso aí dá galardão, ó. Dá galardão. Pregar o Apocalipse dá galardão. Dá galardão, O próprio Apocalipse diz, há uma bênção especial para quem prega o Apocalipse. Escuta, eu estou preocupado com o tempo. Inclusive à noite nós vamos mudar algumas coisas no culto para ganhar tempo. Para ganhar tempo, para a palavra. Então, a gente vai ter que entrar nas coroas. Eita, vai ser forte. Tá bom? Coroa da justiça e por aí vai. Então vamos fazer o seguinte, eu mandei as fotos para vocês aí. Vamos, então a pessoa, o que morreu em Cristo ressuscitou, o vencedor em Cristo que estava vivo foi arrebatado, encontramos com Cristo nos ares,
imediatamente o Tribunal de Cristo, o Bema, onde seremos julgados de acordo com a nossa obra. Fomos salvos pela obra de Cristo na cruz, mas o Tribunal de Cristo pelo que fizemos pelo reino de Cristo, pela obra de Deus aqui na terra, ganhando almas, sendo dizimista, ofertando, amando ou odiando pastores, contribuindo com a igreja. Você vai falar sobre tudo isso através das coroas. Eu já vou fazer a pergunta adiantada para você matar logo, porque o tempo está corrido mesmo. Tem 5 coroas. Eu sei que eu posso, mas para eles, podemos ter as 5 coroas de uma vez só? Podemos ter 2 coroas? O que significa cada coroa? Ok. Podemos sim ter as 5 coroas de uma vez. Coloca a primeira coroa aí. Pode até colocar a primeira ali. Podemos ter as 5 coroas, de tal maneira que você vai ter o seu armário lá para você escolher qual você vai sair naquele dia. E quando eu falo uma expressão assim, eu faço questão de falar desse jeito, porque as pessoas estão imaginando. Tira da sua cabeça, o pastor Antônio falou, as nuvens. Não tem aquele anjinho assim, você, todo anjinho assim andando na nuvem, parecendo aqueles ursinhos do desenho que andava nas nuvens? Para com isso. O reino é aqui na terra, ok? Ó, venha o teu reino, ok? Seja feita a tua vontade aqui na... Exatamente. Nós somos chamados para ser reinos e sacerdote. Reis e sacerdotes. Imagine a imagem do sacerdote. Ele vestia suas vestes. A veste do sacerdote era branca. Ele tinha um cinturão. Jesus, por exemplo, quando curou aquela mulher do fluxo de sangue, ele estava com a roupa de um sacerdote. Ela tocou na orla das vestes. Só tinha a orla das vestes quem era sacerdote. Então olha só, o sumo sacerdote, as vestes dele eram um pouco diferentes, porque acrescentava algumas coisas. Acrescentava um manto que José ganhou. Lembra que José ganhou um manto? Então aquele manto acrescentava sobre a roupa branca. Todos nós, quando somos mais que vencedores, ou seja, quando somos salvos em Cristo Jesus, sem obras, nós já ganhamos as vestes brancas, que é de sacerdote. Quando nós entendemos o reino, o evangelho do reino, nós fazemos as obras, a gente já começa a evoluir para a roupa de sumo sacerdote. Já vamos ganhar a capa, o anel, a sandália, já começa a ganhar algumas coisas. O que mais um sumo sacerdote tinha? O peitoral com as pedras preciosas. As 12. Lembra que tinha lá ouro, prata e pedras preciosas? Ele também tinha o que? Ouro aqui, ó, nos seus ombros. Ele tinha ouro simbolizando Deus, e ele tinha alguns fios de prata, obras. Então imagine que essas coroas seja aquele turbante, parecendo um turbante. Eu estou tentando transportar você para aquela época, para você imaginar naquela época. Então o sumo sacerdote, ele tinha um chapéu, que aquilo lá era chamado de coroa. Aquilo lá era chamado de coroa. Eu até bobeei, eu deveria ter mandado a imagem já para eles, que eu tenho essa imagem certinho, que exemplifica tudo isso. Mas eu vou colocar no meu Facebook, no meu Instagram, para você ver. Entra no meu Instagram, ou no meu Facebook, ou no meu canal do YouTube, procura lá, Fabrício Moura, depois e você vai ver, eu vou colocar lá para você. Bom, o que acontece? Cada vez que você chegar no tribunal de Cristo, você está aqui, vou dar um exemplo, vou ficar em pé, pastor, para poder mostrar. Vamos lá, eu estou aqui no tribunal de Cristo. Vamos exemplificar então, o pastor Antônio é Cristo e nós estamos no Bema. Chegou a minha vez agora, nós somos arrebatados, estamos lá no céu, porque o tribunal vai ser lá. Aqui está tendo a grande tribulação, lá, tribunal de Cristo. Chegou a minha vez. Fabrício Moura, venha agora, você vai ser julgado. O pastor Antônio é Jesus Cristo e vai me julgar. Aí eu chego, ele fala assim, Fabrício, sim, vamos passar então toda a sua vida. Vai ter um telão. Irmãos, olha só. Quem já ouviu falar de cadeira de rodinha? Com certeza todo mundo. Mas levanta a mão só para saber que você está aí. Amém? De onde você acha que inventaram cadeira de rodinha? Um tal de Ezequiel disse que viu um trono, que tinha rodas dentro de rodas. E que virava para todo. E aí os caras inventaram o quê? Simbolizando o trono de Deus, que tem rodas que roda para todo. Agora, se sua vida vai ser passada lá, de onde você acha que inventaram o telão? O ser humano, quando teve a ideia, vou criar televisão, um telão, de onde você acha que veio? Então está dizendo que
Existe o mundo visível e o mundo invisível. Todas as coisas que estão no visível são sombra do que existe no invisível. Faça a arca, Moisés, conforme tudo o que você viu da arca aqui de cima. E Apocalipse está dizendo assim, ó, que lá em cima, na Nova Jerusalém, está a arca da aliança verdadeira. Ok? Então faça tudo conforme você viu aqui. Então tá, olha só, cheguei na frente. O que eu estava querendo dizer é que tudo que existe aqui na terra é sombra do que já existe lá. Amém? Então olha só, vamos lá. Aí o pastor Antônio vai falar para mim: Fabrício, você ganhou almas, então você já vai ganhar uma coroa, a coroa do ganhador de almas, ok? Mas você também, naquele dia, catou aquele papel de balinha, então você vai ganhar uma pedra preciosa aqui no seu peitoral, ok? Mas você foi orar no hospital, então você vai ganhar o manto. Cada vez que ele vai me dando uma coisa, o que está acontecendo comigo? Eu estou subindo um degrau. Quem que você acha que está lá em cima, em primeiro lugar? Jesus. Do lado dele nós temos quem? 24 anciões que já garantiram sua posição. Quem são os 24 anciãos? 12 apóstolos e 12 tribos, ok? Ok? O governo dele vai ser assim: 12 apóstolos, 12 tribos. Os representantes das 12 tribos, os representantes dos 12 apóstolos. O ancião, Jesus no meio, os 24 anciões, 12 para lá, 12 para cá. Eles estão aqui na minha frente. Ali está os querubins. Acima da cabeça deles está os serafins. O querubim nunca fica acima, o querubim sempre fica abaixo. Quem fica acima é serafim, ok? Então olha só, a gente vem. Tanto que eu consigo provar biblicamente, isso aqui é só um parêntese, que Satanás não é um querubim, Satanás é um serafim. Aí Fabrício, vem cá, você também foi lá e você ganhou, além de você ter ganhado almas, você ter no hospital visitar, você deu de comer para os meus filhinhos. O pastor Antônio, no dia que ele estava lá na igreja, desesperado porque estava para cortar a energia da igreja, você saiu da sua casa, pegou aquele dinheiro e falou: pastor, me dá a conta da igreja, deixa aqui, eu vou pagar. Isso aqui eu estou fazendo para Jesus. Aí o pastor Antônio: não, pastor, não roube a minha bênção, me dá aqui essa conta de energia que ela é minha. Sobe mais um degrau. Então você está ganhando coroa. Alcançando as patentes, vai ficar mais próximo de Cristo. Mais próximo de Cristo para governo. Olha só, quem está perto do presidente do Brasil são os ministros. Abaixo dos ministros vem quem? Os seus assessores. Aí nós temos os governadores, nós temos os prefeitos, nós temos os senadores. Então toda a hierarquia, toda a autoridade foi constituída por Deus. Exatamente, não vai ser um reino de igualdade. 7 minutos. Então tá, olha só. Primeira coroa, a coroa da glória. Está ali já, a coroa da glória? Agora está incorruptível. A incorruptível? Estão trocando lá, não troca sem Não tem pedir. problema. Não, mas tudo, eu vou correndo atrás aqui. Tá. A coroa incorruptível é para todo aquele que não se corrompe, é todo aquele que vai contra a sua própria vontade e para não fazer coisas erradas. A coroa incorruptível é para quem não abre mão das suas convicções, dos seus princípios, dos seus valores. Você não se corrompe de forma alguma. Você não troca o seu propósito, o seu ministério por nenhuma proposta. Então olha só, o que nós temos hoje é o quê? A igreja de Laodiceia. Laós é o quê? Povo. Diceia, justiça. Justiça do povo, que significa eu faço a minha própria justiça. A minha vida não é maior que o meu chamado. Exato, a minha vida não é maior que o meu chamado, Atos 20, 24. Porque chamado é renúncia, é renunciar de dinheiro, é renunciar os prazeres da vida, tudo. Tudo. E o que acontece com essa coroa? Quem vai ganhar essa coroa? Vai ser colocado na cabeça de quem essa coroa no dia do Bema? Vai ser colocado na cabeça dos cristãos que têm compromisso, dos cristãos que não abrem mão das suas convicções. A igreja de Laodiceia representa a igreja dos indiferentes, das pessoas sem compromisso, das pessoas que já negociam já a sua convicção, daqueles que já têm o amor que já se esfriou. Lembra que Jesus disse que o amor de quase todos se esfriaria? Exatamente essa. Então quem é essas pessoas que vão perder essa coroa? Quem é que vai perder essa coroa? São aquelas pessoas que estão com o Espírito Santo neutralizado na vida delas. Pastor, que heresia é essa? Neutralizado? Sim. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22 diz o quê? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus em vós. O que é essa palavra entristecer? Neutralizar.
anular a ação dele, impedir a ação dele. Olha só, tem muita gente dentro da igreja, mas está completamente neutralizada. Não ora mais, não lê a Bíblia, não tem fome, não tem sede da palavra, já não sente mais a presença do Espírito Santo, já não é mais dizimista, já não é mais ofertante, fala mal da vida do irmão, fala mal da vida do pastor. Eles já estão completamente neutralizados. Essas pessoas não vão ganhar a coroa da incorruptibilidade. Já perderam uma coroa. São pessoas que estão completamente anuladas, neutralizadas. Estão na igreja, mas neutralizadas, sem poder nenhum. Elas não têm força para orar. Quando tiver que orar por um doente, elas não sabem orar por um doente. Elas não conseguem participar de uma campanha. Elas não conseguem participar de um estudo. Quando termina o culto, elas não entenderam nada da palavra. Elas têm o Espírito Santo dentro delas, mas adormecido no sentido de neutralizado, entristecido dentro delas. Está repreendido em nome de Jesus, porque eu sei que essa é a igreja que tem o Espírito Santo ativado. Amém, irmãos? O Espírito Santo está fluindo dentro dessa igreja, eu creio nisso. Elas já esfriaram o amor. Olha só, uma pessoa que tem o Espírito Santo neutralizado não consegue perdoar. Já não consegue mais perdoar. Não perdoa mais o irmão, já não perdoa mais a irmã, porque as pessoas machucam demais a gente. Quem é que machuca a gente? É anjo? Não, é pessoas. A gente tem que estar preparado para isso. O mundo não vai mudar. É a gente que tem que estar preparado para ele. Então essas pessoas estão neutralizadas e vão acabar perdendo essa coroa. Então toma muito cuidado. Se você não tem mais sentido o fervor do Espírito Santo, está sentindo esfriamento, está perdendo a fome, a sede, não consegue perdoar, na hora que você já está abrindo mão das suas convicções, dízimos, ofertas, respeito à autoridade. Até pela obra de Cristo na cruz, porque infelizmente, como que você é arrebatado sem o selo do Espírito Santo? Sim, o próprio Hebreus fala isso, o autor dos Hebreus fala isso, que essas pessoas que foram iluminadas, como é que vai acontecer com elas? Não tem mais como, não tem mais arrependimento para elas, não tem mais o que fazer, é vitupério, eles estão escandalizando o próprio Cristo, o sacrifício dele. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque essa coroa está reservada para quem tem compromisso, para quem tem fervor. Eu sei que os dias não são fáceis, eu sei que não é todo dia que você amanhece bem, mas você não pode perder a sua coroa. Lembra o que está escrito lá em Apocalipse? Guarda a tua coroa para que ninguém tome, para que ninguém roube. É isso que Satanás quer fazer. Ele quer roubar de você o culto. O que ele chegou em Jesus? Ele falou assim: se você prostrado me adorar, eu vou te dar todas as coisas. E o que as pessoas têm feito? Elas têm trocado o culto, porque Jesus disse o quê? Somente o Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. O que Satanás queria roubar dele? O culto. Então o que acontece? Em troca de quê? De conquistar coisas que são passageiras. Então toma muito cuidado, que a coroa da incorruptibilidade, essa coroa incorruptível, é para a noiva do Cordeiro. Você não pode perder ela, você tem que estar mais firme. Não deixe o Espírito Santo ser neutralizado na tua vida. Se você não está sentindo mais a presença, por favor, você ore, você dobre o seu joelho, você clama dentro do seu quarto e fala assim: flua em minha vida, Espírito Santo. Eu não aceito esse bloqueio, eu não aceito que esse jorrar do teu Espírito esteja bloqueado. Estão entupidos, como se fosse uma torneira entupida, onde o Espírito Santo tem que fluir, tem que passar, tem que jorrar rios de águas vivas. Não está, por quê? Porque está entupido. E entupido muitas vezes da mágoa, muitas vezes da corrupção. Você entrou no namoro e você entrou no namoro fora da vontade de Deus. Você está praticando obras que são obras mortas, ou está praticando obras que são terríveis. Está bloqueando o Espírito Santo, está roubando de você a coroa, e você não pode deixar. A sua coroa está garantida. Quem toma posse da coroa da corruptibilidade aí? É a sua coroa. Fala assim: a coroa é minha, ninguém toma. Fala aí: a coroa é minha, ninguém toma. Olha a próxima aí rapidamente. Qual que é a próxima que está ali no telão? A próxima pode qualquer uma. Alegria. É a coroa para ganhadores de almas. As pessoas já não querem mais participar da célula, as pessoas já não querem mais evangelizar. Quem salva a alma faz festa no céu. Toda vez que alguém aceita Jesus, os anjos fazem festa. Você já pensou? Você é um promotor de eventos celestial. Você tem a capacidade de provocar uma festa no céu agora mesmo. Se você for um ganhador de almas, você está fazendo o quê? Você está garantindo a sua coroa da alegria para aquelas pessoas que já estão trabalhando. Então participe do treinamento de liderança. Abra mão do descanso do sábado, sei lá que dia que tem, nem sei se tem. Entra no aplicativo Zoom, exato, participa dos treinamentos. Garanta a sua coroa, por favor, não seja bobo, viu? Garanta a sua coroa da alegria para ganhadores de almas. Próxima coroa? Da justiça.
Coroa da justiça é a coroa para todos aqueles que aguardam o quê? A volta de Jesus. Então, olha só, Era a primeira. é aqueles que amam a vinda de Jesus. O apóstolo Pedro dizia assim, ó, muita gente está zombando, dizendo assim, os dias são iguais antigamente. Estão dizendo que Jesus vai voltar, mas nada mudou. E tem muita gente que não acredita na volta de Jesus. Quem é que crê que Jesus vai voltar? A Bíblia diz assim, o Espírito e a noiva dizem, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quem crê que Ele vai voltar aí, dê uma salva de palmas a Ele. Amém. Aleluia. Coroa de coroa. Aleluia. Qual que é a próxima coroa então? Está ali? Da vida. Coroa da vida é para todo aquele que não se envolve com as coisas desse mundo e que não largam Jesus por nada. Ele resiste à tentação. Você que é Não casado, rouba, não mata, não adultera, nada. não prostitui. Pastor Antônio, tem muita gente dentro do trabalho que está sendo tentado por alguém lá. Exemplo, homens casados que tem mulher lá, e você sabe que hoje tem mais mulher do que homem. E os homens mesmo, estão tudo casados. Tem os homens que estão solteiros aí. Quem está solteiro e quer casar? Quem está solteiro e quer casar? Amém. Mas homem bom solteiro é pouco. Você vai achar na boate? Você vai achar onde? Na igreja. O que acontece com os homens? Eles estão casados ou compromissados com Jesus, vão casar só com mulher de Deus. Então eles não querem se envolver com essas mulheres que nós sabemos a qualidade que tem por aí. Essas mulheres, elas estão maluquinhas para roubar o seu marido. Estão dando em cima do seu marido. O seu marido muitas vezes está sendo tentado. Ou vice-versa, viu? Homens dando em cima de mulheres, tentação. Essa coroa está reservada para aqueles que resistem à tentação. Não somente à tentação, mas também a provações. Quer ver um detalhe? Você vive numa gangorra espiritual. Você fica com raivinha, porque as coisas não acontecem da forma que você gostaria. Então você fica bravo com Deus, você fica chateado. Você culpa a pessoa errada. Em vez de você culpar Satanás, você culpa Deus das coisas. Aí você acha que é Deus que está fazendo isso com você. Às vezes é Satanás que está bloqueando. Às vezes é Deus sim. Ou então culpando pessoas também, né? Ou então culpando vitimismo, etc. O que vai acontecer com essa coroa? São para pessoas autorresponsáveis. Pessoas que sabem que estão nesse mundo. E nesse mundo nós teremos aflições. Mas que nós temos que ter o quê, gente? Temos que ter o quê? Bom ânimo. O que é bom ânimo? Ó, sorriso no rosto, alegria. A coisa pode não estar 100% na sua vida, mas você está certo de que o teu Deus é forte e poderoso para guardar o teu tesouro até o dia de Cristo Jesus, aleluia. Você sabe muito bem quem você tem crido. Você sabe muito bem. Tem mais uma? Tem mais uma aí ou já foram amar 5? pastores, amar a igreja, qual que é? A da glória. Cadê ela, da glória? É a da glória, não é ela? Ah, glória a Deus. Na minha opinião, a igreja não pode abrir mão dela porque é mais importante. Ela é o quê? Essa é a coroa para todo aquele que se dedica com amor a cuidar da igreja, cuidar dos seus pastores, cuidar dos seus obreiros, cuidar dos seus diáconos, dos seus presbíteros e também do rebanho. Um cuidando do outro, um cuidando do outro. Caim e Abel. O que Deus disse para Caim? Cadê teu irmão? Acaso eu sou o tutor do meu irmão? Eu que tenho cuidado do meu irmão? É lógico que era, ele era irmão mais velho, ele tinha cuidado do irmão mais novo, sim. Ele não cuidou, o que ele fez? Matou. E aí Jesus está dizendo o quê? Que nós devemos perdoar o nosso irmão. Pedro fala, quantas vezes? 7 vezes? Por quê? Porque Caim foi amaldiçoado quantas vezes? 7. E aí ele está dizendo assim, então nós temos que fazer o contrário de Caim. Ao invés de ser 7 vezes amaldiçoado, temos que perdoar 7 vezes. E Jesus fala o quê? 77 vezes 7, que dá quantos? 490, que é quando Daniel fez a promessa das 70 semanas. Ele disse, haverá o perdão na cruz. Então se você é perdoado na cruz, você não tem o direito de não perdoar. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoados aquele que nos tem ofendido. Então o que está acontecendo aqui, irmãos? O que acontece nessa coroa está reservada para aqueles que cuidam com fidelidade de tudo o que envolve a obra do Senhor. Falou mal da sua igreja, irmão, mexeu com você. Falou mal do seu pastor, irmão, mexeu com você. Falou mal de Jesus, mexeu com você. Falou mal de Deus, mexeu com você. Você é um apologeta, você é um defensor da fé.
Você está preparado para a guerra, para as batalhas espirituais, para orar e jejuar se for preciso pela vida da sua liderança. Se você está vendo um foco de fofoca aqui, um fofoca ali, você já entra em guerra espiritual para acabar com isso, porque você tem que garantir a coroa de glória. É a coroa mais importante, é a número 1, viu? A coroa da glória é a número 1 de todas as coroas. Imagine você andando nas ruas de ouro e passando, por exemplo, perto de Abraão. Aí está Abraão lá com a coroa de glória. Aí você vê, olha lá Abraão, olha lá Abraão. Aí depois você chega perto de Abraão. Ô Abraão, tudo bem? Tudo? E, tudo na paz? Tudo? Coroa linda, né? É, cadê a sua? Ah, então eu ficava na internet metendo pau na igreja, metendo pau no pastor. Aí quando eu cheguei aqui até achei que eu ia ter a minha, mas Abraão, eu acho que não tem, empresta a sua. Ele, não, se eu emprestar a minha eu vou ficar sem. É igualzinho a lamparina lá das virgens. Dá para nós. Não, se nós dermos para você, nós vamos ficar sem e o noivo vai embora. Então olha só, um rebanho bem alimentado por um pastor que tem o conhecimento da palavra, que maneja bem a palavra, ele é digno de dupla honra. Dupla honra. E o que vai acontecer com essa dupla honra? Vai gerar na vida das ovelhas o quê? A coroa de glória. Por isso é preciso que aquelas pessoas que lideram sobre vocês tenham consideração por elas. Olha só o que diz Hebreus capítulo 13, diz assim, ó: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. No versículo 17 do mesmo capítulo 13 diz assim, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, e vai prestar conta. Você sabe o que é prestar conta? Vou explicar para você. Assim, ó, pastor Antônio, vem cá. Sim, Senhor Jesus, tribunal de Cristo. Suas ovelhas, joga para cá. Tudo tá para cá. Pastor Fabrício, suas ovelhas, joga para lá. Aqui. Vocês vão prestar conta delas agora. Me fala aí. Como que é o nome do pastor? Desde aqui? É Gilson. Me fala do Gilson. Prestar conta é isso. O Senhor Jesus, é o seguinte, o Gilson, ele é um camarada que foi fiel, leal. Por isso que quando você falta na igreja, eu já mando uma mensagem para você se eu tenho seu nome. Fulano, tudo bem? Senti sua falta no culto. Por isso que eu mando as mensagens. Irmão, amanhã tem um treinamento no aplicativo Zoom, porque vai ser útil para a sua vida. Eu não estou te incomodando. Eu estou querendo fazer você crescer. Se você tiver tempo disponível, participa. Mas não deixou de ser avisado, de ser convidado. Está lá, eu te convidei. Eu quero que você cresça. Amém? Faltou culto? Por que você faltou o culto? Está tudo bem? Pega firme. Vai amanhã, no nome de Jesus. Faça isso com todo mundo aqui, com todo mundo. Se alguma ovelha acha, principalmente se for mulher, que é um privilégio que eu estou te dando, você está completamente enganada. Se faltar um homem, eu mando para ele, meu irmão, você faltou o culto. Amém? É o cuidado. Amém? Fabrício, eu tenho que encerrar. Passamos já até da hora. Muito obrigado. À noite a gente vai melhorar esse tempo aí. Temos mais à noite. Você pode aplaudir a Jesus?